Bem, galera, boa noite. Meu nome é Bernardo Hauer. Vim falar aqui com você de DevOps. DevOps é uma área que eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque eu meio que caí de paraquedas. É uma, é uma área bem ampla, e pode ir pro próximo slide. Com bastante. Ainda tem muita. Né, eu queria perguntar isso para vocês, né? Alguém aqui tem alguma definição na cabeça deles do que é DevOps? É uma forma de quebrar a barreira entre desenvolvimento e operações, né? Uma ótima definição. Alguém tem mais uma? Bem, pode ir pro próximo. DevOps, né? Development Operations, uma combinação, é uma área que hoje em dia engloba muitos aspectos do desenvolvimento, né? A infraestrutura, que é onde o nosso código roda, a tecnologia, que são as ferramentas utilizadas no desenvolvimento, e também o breakdown do desenvolvimento humano, do processo humano do desenvolvimento, né? Porque muito do papel do desenvolvedor do DevOps é fazer a vida do desenvolvedor, tanto do front quanto do back, painless. Ele conseguir gerar um ambiente de desenvolvimento sem atrito, que não tem, o desenvolvedor consegue subir o código rápido, ele consegue ter acesso ao código de uma maneira fácil. Então, todos os aspectos do repositório que você vai, para como que ele chega para a infraestrutura, como que você testa em produção, como que você não testa em produção, mas como que você valida em produção e como que você testa em ambientes de staging. Todas essas aspectos diferentes que antes eram, tinha uma galera de infra, e separado tinha uma galera tinha essas responsabilidades que antes eram muito separadas, meio que naturalmente se juntaram quando foram vendo que são coisas que andam mão em mão. Porque a gente tenta dividir as responsabilidades do desenvolvimento o máximo que a gente consegue. Tem um ecozinho aí. Tenta dividir as responsabilidades do desenvolvimento, mas a área de DevOps é meio criada como uma consequência de ver que esses aspectos diferentes da experiência do desenvolvedor, das ferramentas que ele usa, da infraestrutura, do processo em que como que ele sobe o código, como que as coisas são validadas, todas andam muito juntas, muito interligadas. E por isso a área de DevOps meio que foi uma consequência de todo esse processo de responsabilidades sendo enxergadas como muito parecidas. Pode para o próximo. Já ouviram falar desses três? A AWS é fácil. Alguém sabe qual é o azulzinho? E o Azure, né? O azulzinho. Azure. E o outro outro da Google, o GCP. Pra você ter uma ideia, só a AWS tem 47% do mercado inteiro de nuvem. O Azure eu acredito que é uns 20% e o GCP mais uns 15%. Então só nisso você já vê que é um mercado muito segmentado, muito concretizado. Por quê? O nome do jogo, tanto quanto para o usuário de computação de nuvem, quanto para eles, é escalonar. Então, eles têm, vocês podem ver online, eles têm parece campo de futebol, só que cheio de servidor. Por quê? Porque a gente descobriu, é muito mais barato um deles, né, comprarem o servidor e aí disponibilizar os recursos como necessários, do que ter máquina on-premise. On-site computing é algo que está basicamente morto. A menos que você tenha requerimentos de segurança, assim, nível serviço secreto, FBI, hoje em dia até grandes instituições financeiras não tem razão nenhuma para você não estar operando em uma desses três ambientes. Existem fornecedores, tipo, fui descobrir recentemente que tem o Wall, tem hosting, e existem fornecedores menores, mas qual é o problema? O custo que eles vão te oferecer por recurso computacional é muito maior, as tecnologias que eles têm disponíveis são muito não tão avançadas, não tão desenvolvidas, e muitos deles nem têm disponibilidade de tecnologias que hoje em dia serviços não são desenvolvidos sem.
eu vou tocar um pouco depois, mas tecnologias como serverless, que você só paga pelo custo computacional, integrações com processo de CI/CD, todas essas coisas que têm integrações nativamente com ele, que as ferramentas, né, a AWS, Azure, GCP, tem nativamente, servidores melhores não tem. Então, eu sempre recomendo que clientes e parceiros e colegas utilizem um das três. Para mim, o ranking entre as três, eu vou dar o meu ranking. O AWS, para mim, é o melhor. Eles têm uma posição no mercado. Também, porque a AWS também é a plataforma que está sustentando a Netflix, por exemplo, foi hospedada lá. C6, eu acho que está lá. Sim, quase todo mundo está lá, porque se pega o exemplo da Netflix, né? Você precisa conseguir stream muito rápido, né? Eles não vão conseguir ter servidor em todo todo lugar do mundo, né? Mas quem consegue é a AWS, ou Azure ou GCP. Porque é muito interessante no exemplo da Netflix, eles têm lá o servidor lá nos Estados Unidos, onde fica todos os shows e tudo, e conforme áreas específicas vão consumindo o conteúdo, eles vão disponibilizando nos servidores locais. Então isso é super interessante. Logo que às vezes, se vocês perceberam, tem certos shows que, primeira vez que você abre, o load é um pouco mais rápido que outros shows. Se pegar um show muito que ninguém vê, muito X, assim, tem várias que não tem essa disponibilidade tão rápida. E os shows muito populares têm uma disponibilidade mais rápida, porque várias pessoas veem. Eles montam o que é chamado de um CDN, um Content Delivery Network, em que essa distribuição de servidores é otimizada, a distribuição dos dados dentro desses servidores distribuídos é otimizada para ter sempre o acesso mais relevante e mais rápido a recursos relevantes. Então você não vai, eu falei, certo? Você não vai botar todos os shows no servidor porque você vai estar pagando com um custo computacional alto que não é necessário ter. E vocês vão ouvir isso de mim e toda vez que fala de infraestrutura e DevOps. Otimização e eficiência é a maior parte. Porque, como eu disse, antes, por muito, muito tempo, o mundo inteiro trabalhou com máquina virtual, algo que já ouviram, né? Máquina virtual eu tenho meu serviço, minha plataforma, meu sistema, vai precisar ter uma capacidade de 5.000 pessoas. Então, eu vou pegar uma máquina virtual que consegue 5.000 pessoas. Faz sentido, até um pouquinho menos para você ter uma margem aí. Qual é o problema disso? Você paga por 24 horas de uso de uma máquina que você não está usando. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer com que o consumidor consiga só pagar por recurso computacional. E aí, em 2017, pra vocês verem como uma tecnologia muito nova, saiu o Fargate da Amazon, que é o que faz incrivelmente fácil de você fazer um serviço serverless que você só paga por custo computacional. Então, outro exemplo de como essa 3 aqui é, sem dúvida, sempre a melhor opção. Pode ir pro próximo, vai. Ô, Bernardo, uma dúvida. Realmente, a Amazon, o carro-chefe é computação. Mas qual é o diferencial, assim, das outras duas? Sei lá, Azure, acredito, sei lá, o Active Directory, alguma coisa com a gestão de usuários, que eu posso ter lá e etc. Qual seria o carro-chefe das duas? Teria ou seria questão, sei lá, preço, integração, sei lá, e etc? Tem certos critérios e aspectos que o GCP e o Azure se market como um pouco melhor. A AWS, o grande, não só a multiplicidade de serviços que eles têm, é o custo baixo, porque, como eu falei, você consegue escalonar quando você tem mais servidores. A AWS tem esses estádios de futebol de servidor, e o custo computacional é mais baixo. A Azure, porque é da Microsoft, eles têm, o que é mais interessante, é que eles têm integração com o sistema da Microsoft muito mais fácil. Você consegue fazer integração com o Power BI da Microsoft, se você vai rodar máquinas virtuais ou até serverless com um sistema operacional do Windows, um custo mais baixo associado. Então, toda vez que está falando de montar um sistema com dependências em serviços e tecnologias da Microsoft, a Azure vale a pena considerar. O GCP é muito, muito fácil de usar.
todo esse UX que o Google tem, todo, sabe, é tão limpo quanto usar o Google. Então, várias vezes você tem um ease of use, né, uma facilidade de utilização do GCP que é muito mais fácil. E também agora, eles estão começando a oferecer e disponibilizar serviço de AI, né? Claro que você pode contratar o serviço de AI do Google separado, e aí o serviço que está hospedado na AWS ou na Azure só faz a requisição, mas conforme os serviços são montados com inteligência artificial em base, a gente vai ver uma evolução. Ainda é uma coisa que não é muito segmentada, não muito consolidada, mas conforme esse tempo vai passando, talvez veja uma relevância. Mas o tempo que eu trabalhei 1 ano com o GCP. Lá na Estônia, na PagArmy, eles usam o GCP para vários serviços. O ease of use dele é realmente muito fácil. A AWS eu acho muito fácil também, mas quando você abre o console da AWS, assim, é tipo muita coisa de uma vez. Dá até para vocês terem uma ideia, a AWS você consegue alugar, sabe aquelas antenas enormes que são do tamanho de um prédio, que falam com satélites? Você consegue alugar um desses. Você consegue alugar um serviço da AWS super legal. Se você está na Antártica ou na Amazônia, num lugar remoto que você não tem acesso, eles te disponibilizam com tipo um mini servidor assim, né? Que você vai lá, pluga no seu computador, usa o serviço da AWS e depois vem alguém buscar por correio para se dar para os caras. É o Snowball, né? É o Snowball, isso mesmo. Snowball, né? Cara, aquilo é loucura. Exato. Tem, tipo, agora também você pode, a AWS disponibiliza serviço de computação quântica. Então você tem acesso a ferramentas de computação assim, demais. É um negócio, tipo, é um shopping. Quando você abre, eu tô conseguindo dar um share screen, mas é um shopping, assim. Você entra lá e você pode ficar horas só procurando serviço por serviço. Só o serviço de base de dados eu entendo só o RDS. Aí tem vários outros também que você pode entrar. Tem um caminhão também, que é para grandes volumes, que chega um caminhão da AWS, tá ligado? Nesse daí? Nossa, você não tá viu? Tem um caminhão, cara. Então, tem tudo. Os caras realmente, tipo, falam, tipo, tudo que tem a ver com computação, todo use case, tudo, eu vou fazer isso. O Ground Station, que é o de antenas enormes, assim, eu não acho que o Azure e o GCP tem. Pode ir pro próximo. CI/CD. Isso, eu não sei quem falou de quebrar as barreiras, mas esse é o grande pulo do gato quando você está quebrando as barreiras e fazendo a vida do desenvolvedor fácil. Alguém sabe o que significa? Então, bem. CI/CD é Continuous Integration, Continuous Delivery. Estou acostumado agora, provavelmente, quando vocês escreverem em produção e como vocês estão relacionando vocês com infra, mas você escreve, o código roda na sua máquina e é isso. Mas quando você está lidando com serviços deployed, infraestruturas, e às vezes está lidando com vários serviços, e tem o back interagindo com o front, você não quer rodar isso toda vez na sua máquina, porque a sua máquina muitas vezes também não representa uma reflexão precisa do sistema que ele vai estar integrado. Então o que é? Tem o logozinho do gatinho, que é o GitHub, sabem? Aí na direita, no meio, tem o logo do GitHub Actions e do CircleCI. O GitHub, não sabe, vai lá, escreve, manda o seu código para lá, dá o push. E aí, normalmente no começo a gente só entende que a gente vai lá e pega o código no repositório e aí usa ele para conseguir colaborar. Os ferramentas de CI/CD, eles sabem quando você deu um push, e quando você der um push, ele faz uma série de ações que no final ele manda automaticamente para a infraestrutura e deploy o código. Então, não tem alguém de infra que pega o código e bota ele para rodar na infraestrutura. A pessoa fez o setup da infraestrutura, conectou com o GitHub, com uma ferramenta de CI/CD, e automaticamente o código vai do GitHub para a infraestrutura. Como você pode imaginar, eles cortam um pedaço enorme. Uma das etapas que também ocorre é que você pode disponibilizar testes. Então você pode, antes de você fazer o push para
antes das ferramentas CircleCI e o GitHub Actions fazer o push para a infraestrutura, ele roda uma série de testes, né, em TDD, e se falhar uns dos testes, né, o X dos testes, ele manda. Então você também faz com que o desenvolvedor não consegue derrubar a produção sem querer, se você tem um test coverage legal. Já vi até use case de tipo GitHub Action falando que deu horário X, assim, depois de sexta-feira, não dá o push para produção. Eu não sei se eu vou botar o link aqui que vocês... Aqui quando que vai abrir PR aqui é sexta-feira, o pessoal fica, vixe, faz isso não, deixa pra lá. Esse link que eu botei aqui é hilário. Should I deploy yourself? Should I deploy today? E aí, dependendo do horário que ele fala se você deveria ou não dar um deploy agora. Que a pior coisa que você pode fazer é no final, você deixar o deploy pro final do dia. Mas então, essas ferramentas, o mais legal é que dá esse loop contínuo, entendeu? Então, quando eu trabalho com meus desenvolvedores, eu falo, enquanto mais push você dá, melhor, entendeu? Não é que você fica horas trabalhando, depois você dá o push. Não, você faz um pouco, dá o push, tudo certo, vai lá, dá o push. Quanto mais você faz isso, mais resiliência o sistema é, porque já está testando ele no ambiente de staging, antes de você fazer ele para ir para produção. Então, essa natureza contínua do desenvolvimento faz um sistema muito mais resiliente e muito melhor montado, porque muito melhor desenvolvido, né? Muito mais clean, porque aí você consegue validar que todos os serviços separados, o front, o back, os microserviços atrás, a base, que está tudo trabalhando bem. Em vez de você falar, tipo, pô, fiquei horas aqui, aí eu subi, e aí deu errado, eu vou ter que fazer esse processo inteiro. Esse processo de desenvolvimento, esse loop, isso cria muito, muito mais veloz e muito mais preciso também. Já trabalharam com CSD, viram, ou alguma coisa que dá o push direto para a infraestrutura, ou não? Eu já, tô até no ateste disso aqui, agora. Ótimo. E com que ferramenta de CSD trabalham? CircleCI, normalmente é GitHub Actions. Eu utilizo o Code Pipeline. Sim, da AWS. Da AWS, eu utilizo Code Pipeline. Estou resolvendo o problema do Code Build aqui, que agora, ao invés de ir para o Elastic Beanstalk, agora vai ser em containers, lá com SS. Né? Aí tem que mudar a pipeline. Sim, porque do Code Build, ele manda para o ECR, né? E aí... Isso. ECR, puxa. Nossa, então, peraí, quem que é esse que tá falando bastante? Eu, João Osório. João, nossa, você tá bem. Já é bastante coisa, nossa, de Elastic Beanstalk, do ECS. Pode ir, vai. Qual que é as grandes oportunidades, né? Tem uma carência no mercado de profissionais, porque todas as formações são focadas, a maioria das formações são focadas em back ou em front, mas todo o sistema hoje em dia precisa de desenvolvedores DevOps, e o fato de infraestrutura, e o fato das tecnologias serem novas. Serverless realmente veio a pauta em 2017 só. Fazem 7 anos, que para tecnologia é muito pouco, assim, teve uma adoption assim, muito grande em 2018, 2019, e eu vejo isso muito aqui no Brasil, o status quo para fábrica de software, para várias empresas, ainda é a máquina virtual, que é um negócio, assim, relíquia. E não só isso, mas quando vocês têm a capacidade de implementar, que o João estava falando, né, o ECS, né, que é o serverless, você tem a capacidade de cortar o custo para qualquer organização que você está, absurdo. Então, quando qualquer pessoa de recrutamento vê que você sabe fazer serverless, tem a capacidade de implementar serverless, ele, caramba, pô, esse cara pode cortar nossos custos muito. Então, você, literalmente representa um cost saving deles absurdo. O último cliente que eu trabalhei com, eu abaixei o custo de infraestrutura dele migrando de máquina virtual para serverless, estava em volta de R$30 mil,
eu baixei para 5. Um negócio absurdo, assim, e aí eu falei, status quo no Brasil não é usar ainda, não tem grande adoption, especialmente quando você está lidando na área, né, de consultoria e fábrica de software, a galera pôs tudo máquina virtual, porque é o que é mais fácil, né, porque é o que mais pessoas têm experiência com. E ferramentas de CI/CD também é algo que, esse processo, né, é algo que ainda está subindo, a galera está entendendo a valorizar mais, porque não é que nem os serverless que realmente tem um dinheiro atrelado muito fácil, muito objetivo. Os benefícios do CI/CD você vai vendo ao longo prazo, conforme os seus desenvolvedores vão ficando mais felizes, mais produtivos, o sistema vai quebrando menos. E aí, Juan, eu te pergunto, você que vai falar de container. Eu que vou falar de container? Fala. Então, container, eu consigo fazer isolamento de recursos. Então, eu tenho uma máquina ali com poder computacional muito grande. Então, eu crio containers que eu consigo meio que deixar no quadradinho ali a minha aplicação e eu consigo escalar mais rápido. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, eu tenho vários serviços, eu tenho várias aplicações. Ao invés de eu ter o custo de gerenciar várias máquinas virtuais, que é custoso, você cuidar do sistema operacional, toda aquela gama, eu tenho um computador só, uma máquina, e eu consigo gerenciar tudo isso num só, sabe? Então, resumão seria isso, galera. Exato. E qual que é o container é criado baseado numa Não, agora ficou vago. Não, o que é a coisa que o SR guarda? Não, guarda as imagens, isso aí. Guarda as imagens. Isso aí. As imagens é basicamente a planta base, a planta base do container, né? Tipo, o container é a casa em si e a imagem é a planta base. E o legal também no processo de desenvolvimento, que é a vantagem, não é só na infraestrutura, é o que quando você bota para rodar seus testes locais, para você rodar no seu ambiente local com imagem e aí criar container, você elimina um dos maiores, uma das piores coisas que o desenvolvedor fala, que é, mas funciona na minha máquina. Isso aí entendeu? Você não tem problema de, eu instalei pacote X, mas não instalei pacote Y, entendeu? Porque todas as vezes os pacotes são instalados. Então, vou só falar muito levemente, mas um milagre, né, da virtualização dos containers da imagem são vários benefícios são incríveis, assim, e é algo que tem uma barreira de entrada relativamente baixa. A galera tem uma dificuldade porque não é, né, quem está acostumado, como não é uma linguagem orientada a objeto, descritivo, um pouco diferente. Então não é todo mundo, não é qualquer profissional que entra, mas vocês que estão aprendendo, que estão crescendo ainda, é algo que vocês têm que, sem dúvida, aprender pelo menos a utilizar. Talvez vocês não precisam conseguir escrever uma imagem assim super complexa, mas saber escrever, só botar um Ubuntu com instalar Node e instalar uns pacotes, isso aí eu acho mandatório, né? E é algo que é relativamente fácil. E pode alguma coisa. Oi? Eu ia falar também que a questão dos containers, eu estou vivendo isso mais na pele, eu sou de infraestrutura focada, né? Eu faço isso, mas eu sou também dev, né? Então, lá, um container resolveu um problema que era meio que um inferno na empresa. Essa aplicação legada era muito complicado, demorava o build. Beleza, o build não tem como muito correr, mas a implantação, né? Tipo, tem uma feature nova, é um inferno, e também demora para escalar. E hoje eu consegui resolver o problema, consegui colocar essa aplicação no container, cara. Tá, tipo, 1000 vezes melhor, consigo subir mais rápido, não tem tanto problema, sabe? Tipo, nossa, resolveu além do custo, né? Ficou bem melhor de gerenciar isso, sabe? Ficou bem melhor. E uma palavra-chave que não usei, que é o que ele te dá, é portabilidade do seu sistema. O sistema vira portável, porque aí você tem todas as especificações num pendrive, entendeu? Imagina, tem a especificação do sistema operacional que ele precisa rodar no pendrive da imagem, que é o .docker, a file.docker. E uma coisa que eu vou trazer a atenção a vocês é o próximo passo agora de DevOps
que ainda está na ciência, mas a galera está entendendo mais, é infraestrutura como código, ou Terraform. Hoje, até quem mexe com serverless faz a maioria das coisas no dedo. Você abre o console da AWS, você vai lá, você cria um Fargate, você cria os cursos, você organiza tudo no dedo. Hoje, o que está vindo na pauta é infraestrutura como código. Então, o quê? Eu escrevo minha infraestrutura, eu descrevo ela com uma linguagem descritiva, chama HCL. Eu recomendo que todo mundo dê uma olhada no Terraform. E aí, você roda ele, o Terraform sobe a infraestrutura para você, acabou. Então, vamos dizer, eu tenho a infraestrutura de todos os projetos que eu trabalhei, um pendrive. Então, toda vez que eu tenho um cliente novo, é propriedade intelectual minha, então eu cobro ele por isso, mas é um processo só. Eu pego o pendrive, um plugo no laptop, clono o repositório, troco os nomes, rodo e a infraestrutura inteira do cliente subiu. Eu consigo uma infraestrutura de um aplicativo que tem back em ECS, né, rodando serverless Node, front desenvolvido deployed em Amplify, uma base de dados RDS, né, uma SQL, e eu consigo subir isso tudo, sem contar o networking, que, João, você deve falar, né, é bem complicado, é chato, assim, você tem que fazer algo bem, bem complexo, mas sobe tudo isso com um botão que você roda e acabou. Então, é algo, assim, mágico. Essas coisas estão sendo automatizadas e tem menos e menos requerimento para interferência nossa, estar fazendo coisa mais e mais tempo na praia. O processo que antes era chato, demora, é uma coisa um pouco mais chata, você precisa ficar debugando infraestrutura, às vezes você precisa ler a documentação, mas vale muito a pena porque você ganha portabilidade e longevidade da sua infraestrutura. E não só isso, quando você quer dar visibilidade para você ou para outra pessoa, ela não precisa ficar abrindo o console da AWS e entrando lá em coisa. Mas só lê o código, porque o código está descrevendo todos os recursos e como eles se relacionam. Então, isso é algo que qualquer pessoa que tem interesse em DevOps comece a estudar agora, porque eventualmente vai ser um requerimento e já está virando diferenciado para empresas que sabem o que é. Eu não vou conseguir dar demo porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela, mas para mostrar a AWS para vocês. Pode ir pro próximo. Mas, Bernard, Fala. Seria o Terraform puro ou está tendo um combo a mais? Por exemplo, aqui na empresa eu utilizo o Terraform e Terra Grande. É comum esses combos assim? Ou tipo, depende da empresa e o problema que vai resolver também, né? Isso é óbvio. Mas tem alguma coisa a mais? Esse Terra Grande eu não vi ainda. Cara, ele é tipo um wrapper, ele dá um poderzinho a mais assim no Terraform. Então, gestão de estados, entendeu? Então, tipo, você cria o Terraform padrão, e depois você chama uns arquivos de Terra Grande só passando as variáveis. Aí você, com isso, já consegue criar para vários ambientes. Ele faz um a mais aqui que agora faltou aqui na ponta da língua. Exatamente as combinações de ferramentas, né? Eu esqueci que eu usava quando eu estava na Estônia, mas às vezes tem uso de ferramentas, né? Mas e claro, vai caber a cada organização e cada desenvolvedor utilizar a ferramenta que ele quer de infraestrutura como código, mas como você falou, João, ainda é o Terraform, né? A base é o Terraform e claro, você pode quanto mais tempo vocês conseguem salvar, melhor, entendeu? Retrabalho e tentar reinventar a roda, a coisa é uma cabeça errada. Então, se facilita, eu recomendo, mas eu ainda acho que é importante você entender o core. Então, eu acho que quando você começa com só o Terraform, e aí você entende a ferramenta, né? Não pode botar a carroça à frente do boi se você, tentar, sei lá, aprender Node antes de saber o que é JavaScript, né? Então você aprende primeiro a base, os fundamentos, depois você aprende a utilizar as ferramentas. Mas, claro, enquanto mais... Pode ir pro próximo, Han. Enquanto mais quanto mais ferramentas você utiliza, que você sabe usar a ferramenta e ela está salvando tempo, vale a pena. Aí eu queria abrir agora, vou conseguir fazer a demo, desculpa, para vocês, se tem algumas perguntas, se vocês têm
sabe, alguma maneira que vocês já pensaram de infraestrutura para vocês. Eu queria ouvir de vocês de como vocês se relacionam com o seu processo de desenvolvimento. Eu queria ouvir se vocês têm dores no seu processo de desenvolvimento. Vocês sabem, as coisas que que eu falei de continuous integration, continuous delivery, pode salvar. Se vocês têm alguma coisa que já ouviram de custos computacionais e tudo isso que eu falei. Pode perguntar, gente. Pô, se tu falou de dores aqui, vou aproveitar um momento de terapia, né? É mais a consciência da galera, por exemplo, tu mexe com a infraestrutura lá no Terraform e tal, apliquei. Aí vai lá o bendito, altera na mão e é feliz, segue a vida. Então vem mais um, altera na mão lá no console e quando que vê, tem essas diferenças. Aí quando que tu vai dar um apply, fica um ferro, sabe? Ou vai lá, quebra alguma coisa, entendeu? Então, sabe, a consciência mais é da galera, sabe? Então, aí aquele terceiro ponto de DevOps, que é a gestão o processo de desenvolvimento de recursos humanos. Quando você está lidando com infraestrutura, uma das coisas mais importantes é o time que tem acesso a isso, ter consciência de processos. Então, porque você tem, né, o Terraform, ele sabe o estado que está presente, né, e o que ele quer ter. Se você bota out of sync, isso pode dar um monte de problemas, assim. Então, tem que ter uma coisa, tipo, tá pegando fogo em produção, ok, alguém pode entrar no dedo, mas o processo de desenvolvimento, né, não pode ser algo habituoso de quando você tem algo usando infraestrutura como código, você tem que utilizar ela. Então, ou você usa a infraestrutura como código uma vez para subir e aí faz tudo no dedo, ou você usa só a infraestrutura como código, mas você criar coisa no dedo, a infraestrutura como código, fazendo o dedo, a infraestrutura como código, nossa, vai dar uma dor de cabeça para quem está tentando escrever o Terraform menor, né? É muito cuzão fazer isso, entendeu? Porque você tá, tipo, dando uma puta dor de cabeça pro cara, especialmente se você não avisou pra ele que você mudou a coisa. Se você chega lá e muda, aí o cara vai lá e roda e vê, tipo, mano, que estado tá acontecendo aqui? Será que o negócio caiu? Será que alguma coisa assim que tá acontecendo? Então, isso é um processo de organização de desenvolvimento, entendeu? É muito, muito irresponsável mexer em infra no dedo que tem pessoa fazendo manutenção em infraestrutura como código, assim. Nossa, eu ia rodar louca. Beleza. Se alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Essa é mais opinião, assim, pessoal, que eu vejo sobre o Jenkins, né? O Jenkins aí é uma ferramenta maravilhosa e etc. Mas eu vejo um lado que, beleza, aprende, um outro lado, tipo, repreende aquilo como se fosse o diabo, sabe? E como é a sua visão com o Jenkins? Realmente é uma ferramenta, sei lá, tá sendo descontinuado ou é mais a galera que é Nutella, assim, vamos dizer? Ferramenta sempre tem pros e cons. A viabilidade de uma ferramenta, a gente usava Jenkins não lembro quando eu usei Jenkins, mas é interessante você ver a dotação e como está indo, mas é algo que o mais importante é você ter que olhar para o seu time, você tem que olhar se todo mundo entende a ferramenta, se todo mundo tem a capacidade que precisa entender. E se não entendem, né, ou você ensina, né, ou você muda de uma ferramenta um pouco mais simples. A cabeça que o Jenkins é meio arcaico, né, e tem outras opções mais novas, ok, mas aí você tem que pensar o custo de você migrar para uma ferramenta, utilizar outra, ou o custo de você treinar o seu pessoal para entender. Eu acho que é muito cabeça fechada, alguém falar, não, isso é horrível, isso não funciona, não, funciona, tem os prós, tem os cons. Mas eu acho que você vai determinar se a ferramenta é certa ou não, dependente do time. Eu acho que se você tem um projeto muito novo e um time muito novo, também talvez tenha a possibilidade de ser uma ferramenta um pouco mais nova, mais moderna. Mas você está com um time que já está usando, já está rodando, e talvez você tenha um ou outro desenvolvedor que, sabe, é mais Nutella, assim,
talvez pode ser um problema, mas eu acho que tem que olhar para o time e ver se o time tem a capacidade de desenvolver nele, porque o momento que a ferramenta impossibilita desenvolvimento ou atrasa desenvolvimento, aí não vale a pena. Mas se é só tipo uma cabeça dura de alguém ou outro, que você tem que sentar e conversar e falar, não, vamos entender, ok. Aí vale a pena. Eu sei que isso não é um sim ou um não exato, mas é engraçado que no nosso mundo da computação, as respostas raramente são 100%. Sempre tem uma discussão até tida. O famoso depende. Exato, depende, exato. Mas eu acho que, tem um exemplo do João aí, né, que já está entrando nisso, mas eu acho que todo desenvolvedor deve ter um conhecimento raso de estrutura e DevOps. Eu acho que não é algo opcional mais, eu acho que não é algo que você vai precisar de horas e dias para entender de uma maneira rasa, mas é algo que vai facilitar a sua vida muito. Por exemplo, hoje em dia vocês querem subir um site, entendeu? De uma maneira muito fácil. O Amplify, você consegue subir um site de React, assim, em minutos. Você conecta ele, você faz uma programação, só aponta o DNS, aponta o Amplify para o seu repositório e acabou. Você consegue subir os sites em produção. Não foi um site para você testar, sites em produção. Então, até para a galera do front, que foi sempre pensado como algo muito resolvido de infraestrutura, vale muito a pena. O back mais ainda, porque você tem que pensar em custo computacional, que o back pode influenciar, tem que pensar em processos de como que o serviço comunica com a base, então aí é muito fundamental, eu acho, para o back ainda mais. Mas para o front é algo que, enquanto mais você aprender, mais fácil pode ser sua vida, porque pode entender umas minúcias de problemas que acontecem em comunicação com o back e com o front, mas também disponibilização e para subir o seu código de uma maneira rápida, assim, se você tem, sabe usar Amplify, eu falo isso, qualquer pessoa aqui pode abrir o AWS, em menos de 20 minutos eu tenho certeza que você consegue subir um site Amplify, talvez não com a URL do DNS, mas com uma URL qualquer que eles te dão, e é algo que até eu, por mais que eu foco no DevOps, meu time, eles não fazem infraestrutura, eu ainda faço treinamento de infraestrutura para eles, e cada minuto que eu invisto de treinamento com eles vale a pena. É algo que eu falei, vale a pena eu ter que considerar uma carreira acho super legal, mas acho que todo desenvolvedor tem que ter um conhecimento básico de DevOps. Eu acho que não é só um requerimento, mas é algo que vai fazer a sua vida muito mais fácil. Pergunta ou... Tem mais um. Chatão Manda, esse cara. Eu vou falar de DevOps. Eu gosto também, mano. Eu tinha subido a AWS, estava até agora aqui mostrando para vocês. Cara, eu tenho uma dor que, assim, foi meio louco. Eu não sei se é normal para todo DevOps. Você é um cara aí com mais experiência, pode dizer. Por exemplo, eu atuo boa parte com front, né? Então eu conheci ali um pouco do ASP.NET e tal, ali, e o React. Aí me pediram para subir uma aplicação .NET legado. E eu tive muito problema para pegar, buildar a aplicação, entendeu? Tipo, meio que entender ali o que eu precisava, os parâmetros, e para fazer funcionar. E isso foi uma dor, sabe? Eu consegui, mas, tipo, aquilo foi muito chato. É normal isso? Por exemplo, se eu chego para você hoje, Bernardo, você vai ter que subir uma aplicação Golang, sei lá, você nem usa Golang. Tem um macete? Tem uma dica? Sei lá, aquilo foi doloroso. Que nem eu falei, que se fosse qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou olhar é o Amplify. Tipo, o Amplify várias vezes, tipo, ele deixa você, deve ter pro .NET, você, tipo, literalmente plugar com o repositório que está e ele sobe para você. Porque, como o Bill Gates falou, e eu concordo muito, o bom desenvolvedor é preguiçoso, porque ele vai fazer a coisa da maneira mais simples. Então, você tem que achar a maneira para simples, você não pode reinventar a roda. Se você está com uma dificuldade, por exemplo, o Amplify não tem exatamente, primeiro você tenta, obviamente, rodar na sua máquina, né, o front, e porque a sua máquina é a primeira representação, né, a primeira coisa que você vai tentar rodar para pelo menos entender o que está acontecendo, você tem que rodar na sua máquina. Aí você está rodando uma imagem, se você não vai usar um serviço que já pega o repositório direto. Mas essas duas são super válidas, e é super comum, especialmente quando você está lidando com aplicações esotéricas de front, ou linguagens um pouco mais legados, assim, né,
Enquanto mais para trás você vai, quanto mais legado mais antigo mais difícil vai ser de você subir. Por isso que também é legal, outra coisa que a máquina virtual te ajuda, que você pode subir com um sistema operacional e com especificações antigas. Mas vai ter esses desafios e você vai ter que pesquisar. Parte também muita dor de cabeça, com tipo o dobro da dor de cabeça, o dobro da complexidade com metade da documentação. Normalmente para vocês. É algo bem. Não tem jeito, não tem ponto de correr, né? Então ninguém tem que sofrer. Mais ou menos, mas eu pensei, tenta ver se já tem, não reinventa a roda, entendeu? Isso para todas as peças de programação, incluindo DevOps. Não reinventa a roda, vê se já tem soluções, vê se, por exemplo, os serviços do Amplify, da AWS, já tem a capacidade de fazer isso. Eu tenho quase certeza que eles falam no .NET já. Golang, nem sabia que tinha front no Golang. Não, chutei, falando que tinha bem que mudar. Não é front com Golang, não, Deus me livre. Não, mas o .NET tem quase certeza que eles devem ter. E olha, até outro pro provavelmente quem faz isso bem é a Azure, entendeu? A Azure provavelmente vai ter uma ferramenta que é tipo serverless plug and play .NET. Então tá aí, tem um pro, mas eu imagino que a AWS também tenha. O .NET foi open source um tempo atrás. Mas, João, você está indo no caminho super certo, já olhando containers, já olhando serverless, e já tendo também, olhando para Terraform, futuro com código, tem pouquíssimo, agora para você andar, o que eu recomendaria que você fizesse é pegar um Raspberry Pi e tentar rodar um servidor em casa com imagem. Isso é legal, fazer um cluster, fazer cluster de Kubernetes em casa, um projeto bem legal. Um bare metal, assim, meu raiz? Exato. Tá. Eu pensei que eu vou fazer um computadorzinho, comprar lá na AliExpress aquelas placas mãe lá, comprar aquele Xeon lá e tentar aqui, entendeu? Mas ficou no projeto, mas eu vou levar isso pra frente. Sim. Tem uns Raspberry Pis bem legais, se olhar, é um pouquinho mais caro, tem uns que mais baratos, mas é muito legal porque você consegue ter muito controle sobre ele como máquina e tipo, você pode formatar ele como imagens também, então é super legal. Mais uma pergunta aí, João? Não, e o Kubernetes? Mas é mais avançado, né? Exato, o Kubernetes é mais avançado e tipo, você tem que pensar em Kubernetes quando você está lidando com aplicações enormes, com computação enorme, porque o orquestramento de containers assim é algo que só vira relevante quando você está lidando com tipo milhões de operações por segundo, assim. Embaixo disso, assim, não vale muito a pena a dor de cabeça, não só do se aprender, mas do desenvolvimento. Mas é algo que nem eu tenho experiência utilizando, mas não tenho experiência subindo. Já subi do zero ECS, Fargate, mas um Kubernetes Cluster do zero, eu teria que estudar pelo menos umas 2-3 semanas para conseguir subir com confiança. É algo super avançado, mas é algo que eu recomendo você começar a olhar para se uma hora até a oportunidade, porque não é qualquer lugar para falar, ok, agora a gente vai subir um cluster Kubernetes, entendeu? Vai ser tudo empresa enterprise que usa com muito usuário, com milhões de usuários, como eu falei. Então é algo que que precisa merecer, a complexidade precisa ser uma consequência do mérito computacional e mérito de requisição do software. Então, basicamente falando, não mete Kubernetes qualquer coisa. Tenta usar a tecnologia mais básica que dá, mas se precisar, aí você tá com todo o sistema. Parabéns, você precisa usar com o Kubernetes, você chegou lá. Beleza. Acho que lá na empresa vamos chegar nesse ponto aí do Kubernetes já. Eu já estudei Kubernetes, já fiz umas gracinhas, tenho um projeto, mas eu nunca subi uma produção, subi do zero ali na AWS, né? E é bem complicadinho, sabe? Exato, é não trivial. Ainda não tive nenhum use cases, estou lidando com empresa que tem 500 mil usuários por mês, meio milhão de usuários por mês, não chega a 1 milhão de usuários. Mas estão precisando, já vai precisar depois, já começa agora. Se está vendo ali no horizonte que está vindo,
E por isso que eu tô tentando passar para vocês. É algo que tá vindo no horizonte, já uma hora vocês vão ter que aprender, ou vão ficar desatualizados, já vai. Já aprende agora, já começa a aprender agora, que enquanto mais cedo você começar, é algo que vocês vão começarem agora, vão falar, putz, deveria ter começado a aprender um pouco disso antes. Então acho que é isso, galera. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você que tem uma visão um pouco radical aí, fala, não, precisa, cara chato, mas realmente acredito que a vida de vocês vai ser, desenvolvedores vai ser muito mais fácil e com um entendimento básico de DevOps. Também acho que tem muito potencial de carreira de DevOps. E é muito legal, assim, porque, tipo, você vê, o João conversando assim, você vai lá e está falando de os negócios muito doidos. E também é algo que a gente, como desenvolvedor, a gente fica às vezes um pouco removido do valor que a gente entrega para quem utiliza a nossa tecnologia, né? O legal do DevOps é que você, tipo, quando você cria uma ferramenta e você usa uma tecnologia que ajuda o seu time, tipo, a galera, tipo, vem te agradecer, tá? Tipo, mano, isso era uma puta dor de cabeça, que bom que você fez isso, parabéns. Aí, tipo, a galera também começa a gostar de você faz a vida mais fácil dos seus outros devs, entendeu? Super legal você ver um cliente falando, um usuário falando, pô, muito legal o sistema. Mas quando a galera está todo dia lá trabalhando, entendeu? É muito de, tipo, querer ajudar eles, querer fazer a vida mais fácil deles. Então, se vocês têm a cabeça disso, de, tipo, querer fazer a vida mais, sabe, dos seus desenvolvedores mais fáceis, dos seus colegas mais fáceis, é algo que dá muita felicidade para todo mundo e tira muita dor de cabeça. Então, só por essa razão, é algo que eu recomendo muito. Top demais. Bernardo, eu queria te agradecer em meu nome, em nome da Maiara e da Alessandra, tá? De toda a plataforma mesmo. Eu tava bem empolgada porque quando a Ali falou, né, que você era amigo do Gary, eu pensei, pô, o cara deve ser muito gente fina. Então, realmente, você é um cara muito, muito bacana. Muito obrigada mesmo por ter se disponibilizado para estar hoje aqui com a gente, tá bom? E é isso, tá? Obrigadão. Perfeito, eu vou estar conversando com o Gary para tentar continuar assim, se você sabe, se a gente achar uma galera que tem interesse, eu adoraria continuar ajudando vocês e estou assim, 100% disponível para passar meus conhecimentos radicais, meus pensamentos radicais, todos os radicais de DevOps para vocês. E então, tudo mesmo. Muito obrigado, galera. Eu tô aí, filho. Eu gosto. Tamo junto. Se voltar, mas já tô na grade já, filho. Eu tô na grade, filho. Pode deixar. Então é isso. Obrigada. Prazer, galera. Obrigado. Tchau. Valeu, galera. Gente, Boa noite. Boa noite. Boa noite.